Vou conceder a palavra ao ministro Mauro Campbell para fazer... Senador Davi. O senador Magno Malta. O ministro. Um minuto, ministro. Eu gostaria de... Senador Magno Malta, com a palavra. Quero saudá-lo, quero agradecer também o carinho e a compreensão que teve durante todo esse tempo em que eu precisei passar por esse processo cirúrgico. Por 2 vezes a sessão foi adiada exatamente entendendo esse momento, porque é uma luta histórica minha, assim, a gente tem as posições e respeita, eu respeito a posição de cada um, e o fato daqueles que são contrários à minha posição concordar em adiar para que eu pudesse participar, isso é muito nobre. Nobre da parte de Vossa Excelência, do senador Irajá, que é o relator, e que mandou recado a mim, né? Eu no hospital, né? E hoje eu venho fazendo esse grande esforço, porque penso na importância desse assunto para o país, para as próximas gerações e para o momento dramático em que o país vive nesse momento, com a criminalidade e o crime organizado fazendo parte da sociedade como um todo e até se comportando como autoridade. Hoje, o crime organizado no Brasil. E como eu fiz essa luta a vida inteira aqui, ao longo da minha vida, eu vim e quero fazer esse registro. Registro também a presença aqui do doutor Roberto, que é cirurgião, ortopedista, chefe do núcleo de ortopedia da USP São Paulo, e que fez uma cirurgia absolutamente complicada, mas fez questão de me acompanhar hoje aqui, não é? E o meu fisioterapeuta também, né? Já fiz fisioterapia hoje, já fiz 2 vezes, até porque quando a gente fala, fez uma cirurgia de joelho, e está demorando voltar. As pessoas sempre imaginam uma artroscopia, você teve uma lesão de um ligamento, mas não é isso. Eu tive o joelho amputado. Quer dizer, você quando coloca uma prótese é uma amputação. E aí o corpo tem que entender essa prótese que vem, que é um corpo estranho dentro do corpo. Então, senador Eduardo Braga, é muito difícil a recuperação. É muito difícil, e até um tema para a gente discutir, sabe, na saúde do Brasil, senador Eduardo Braga, como que médico não pode se dispor a operar pessoas obesas, que não tem um pouco de massa muscular para fazer a cirurgia e colocar uma prótese. Ela não vai se recuperar nunca, senador Irajá. Nunca. Então eu faço esse registro, né, antes de fazer a minha colocação, grato mesmo ao presidente, ao Irajá, que é o relator, e também a todos aqueles que não comungam com a minha posição, mas que fizeram coro a fim de que eu pudesse estar aqui no dia de hoje, e faço isso com o coração muito agradecido. Eu estava aqui quando o CNJ foi criado, e o CNJ foi criado quando havia um exagero, começou a acontecer exageros da parte do Ministério Público, uma instituição seríssima, e também por parte de juízes. E ao constatar esses exageros, que vinha de abuso de autoridade até transferência de traficantes, benefícios a traficantes, a bandidos, a sociedade precisava de algo que regulasse isso. Assim, uma comissão de ética para o Judiciário e para o Ministério Público. Por isso, o Conselho Nacional do Ministério Público foi criado com essa visão, e também o CNJ, com essa visão. Ou seja, simplificando, então somente existe o CNJ por conta de se posicionar de comportamentos éticos ou não éticos de magistrados.
E mais nada. E eu estava aqui na criação, participei do debate, participei de tudo. Mas nós cometemos um erro gravíssimo quando criou-se o CNJ. Qual é o erro gravíssimo cometido? Foi que o presidente do Supremo também é o presidente do CNJ. Nós demos poder, nós demos 2 colegiados para um homem só. E o Brasil não é agora de 1 ano e meio, não é agora de 2 anos, de 3 anos ou de 5 anos. Já há muito, e estou falando porque eu denuncio, nós vivemos um ativismo judicial no país. E o CNJ passou a ser usado como um instrumento para monitorar o ativismo judicial. CNJ no Brasil hoje é um outro poder. É um outro poder. CNJ não foi criado com o poder de decidir nada. E eu falo isso para os conselheiros, para quem vai no meu gabinete, para quem não vai, até porque tem muitos amigos lá. O senhor acabou de citar o Bandeirinha aqui. O Bandeira foi ali o nosso orientador na mesa por muito tempo aqui, é da casa, é amigo, é querido, e eu sempre falei isso para ele. E sempre falo para todos. Agora, a minha pergunta é, dentro do propósito e dos preceitos para os quais o CNJ foi criado, o senhor está disposto, até porque o CNJ toma decisão hoje que não existe ordenamento jurídico nenhum. Por exemplo, quando eles começaram na Covid soltar os presos para eles não pegar Covid, e preso tem 2 horas de sol, e prendeu a sociedade dentro de casa, foi com base numa recomendação do CNJ. CNJ não foi criado para recomendar nada. CNJ foi criado para poder julgar comportamento ético ou não ético de juiz, ponto. Mas lá está cheio de gente competente, assim, que estão lá bem nomeados, tem pessoas importantes da televisão que hoje estão lá bem nomeadas lá dentro, assim, não me impressiona nada, porque essas pessoas têm um conhecimento jurídico tão vasto, tão profundo, que merece estar lá, virou um cabidão de emprego. Então é o seguinte, a minha pergunta é clara, porque participei do debate. Esse cara nem participou, esse cara não participa, e cometi um erro, e peço perdão à sociedade. Senador Eduardo Braga, de dar 2 colegiados para uma pessoa só. Joaquim Barbosa, quando foi presidente do CNJ, não tinha nada escrito não, meu irmão. Ele se reunia e dava ordem. Por exemplo, comunique-se aos cartórios que estão autorizados a fazer casamento homossexual. Isso nunca foi votado. Nunca passou pelo parlamento. Foi uma ordem de Joaquim Barbosa, ponto. Saiu do CNJ. Não tenho nada contra a escolha sexual de ninguém. Eu só estou dizendo que nós cometemos um erro com o Brasil. E espero que nós cheguemos no tempo de consertar. Então, a minha pergunta é, o propósito para o qual foi criado, os pressupostos, se absolutamente o senhor conhece, porque senão não estaria aqui, e quero fazer um outro registro. Não existe uma pessoa que senta aqui para ser sabatinado, para ir para qualquer posição, que não esteja pronto para cumprir tudo que nós perguntamos aqui. Mas, para nossa tristeza, após a chamada posse, eles fazem de outro jeito. E estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal também. Senta aqui, os homens são cumpridores da Constituição, respeitadores dos códigos. Mas eu pergunto, onde estão os códigos? Onde está a Constituição? Onde estão os guardiões da Constituição? Eles não existem. A lei no Brasil hoje se escreve num pedaço de pão, cumpra-se em 48 horas, 72 horas, 24 horas. Então, essa é a minha pergunta, com base no que debati, discuti, participei aqui nessa casa, se as razões pelas quais foi criado e, com base nos preceitos,
fundamentais da criação, se teremos essa alegria de ver Vossa Excelência realmente fazendo cumprir aquilo que essa casa votou. Obrigado. Não temos mais